Muito bom dia, começando mais um podcast aqui da ABIH de Santa Catarina, Conexões ABIH. E hoje a gente recebe aqui Lara Perdigão e Márcio Zeppelin, o Zepa, para falar sobre gestão de pessoas. Esse tema tão importante para a hotelaria, para o turismo e para todos os segmentos de negócio. E a Lara Perdigão, ela é consultora, é também uma das agraciadas com o prêmio Maria Helena Petri Makowiecki, na data de ontem, na abertura da 36ª edição do Encatos Protel, pelos seus relevantes serviços junto aos empreendimentos turísticos aqui nessa parte de gestão de pessoas e também com a ABIH. E o Zepa, ele que é palestrante, que é escritor, que inspira times, líderes e equipes na busca do seu propósito. Então, com essas duas pessoas aqui, a gente conversa hoje um pouquinho sobre propósito, gestão de pessoas, cultura. Zepa, vou começar com você, porque afinal de contas, a gente tem que descobrir o nosso propósito para conseguir avançar na vida. É verdade isso? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Enfim, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sim, eu acho que o que é propósito, né? Eu gosto muito de etimologia e propósito vem do latim proponere, que é se colocar à frente. Se colocar algo ou alguém, no caso você mesmo, à frente. Então é você olhar lá para frente e imaginar como você quer estar. Daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano, daqui 50 anos. E você vai, a todo momento, buscando esse propósito, buscando essa visão lá na frente de como você mesmo quer estar. E aí você tem que se perguntar o tempo todo se o que eu estou fazendo agora, hoje, faz parte da minha fotografia que eu quero ver ali na frente. Será que isso faz parte? Será que eu participar desse podcast, desse evento maravilhoso, faz parte do que eu quero ser daqui 1, 5, 10 anos? Se a resposta for sim, ok, você está dentro do seu propósito. Se a resposta ficar meio duvidosa, tenta buscar um pouquinho mais respostas. Se você de cara fala assim, não tem nada a ver, então cai fora, dá um jeito de sair disso, porque não faz parte do seu propósito, não faz sentido você continuar. Então, mas assim, é tão difícil, né? Eu vou pedir até a colaboração aqui da Lara, essa contribuição dela, porque para a gente encontrar um propósito, por mais que a gente fique se questionando, muitas vezes a gente tem no final do mês a conta para pagar. E quando a gente fala em colaborador, principalmente das linhas de base, da operação mesmo, isso envolve muito. Como que faz para inspirar essas pessoas a buscarem o seu propósito e realmente trabalharem por isso? Lara? Bom, primeiramente, né, obrigada aí pelo convite. Como que faz uma pessoa buscar o propósito dela dentro de uma empresa? Eu acho que hoje o grande desafio nosso, e graças a Deus a gente tem visto muito no meio hoteleiro, as empresas também buscarem os seus próprios propósitos. Se uma organização não sabe onde ela quer chegar, como que ela vai conduzir pessoas a chegarem onde elas também querem chegar, né? Como que eu vou encontrar o meu propósito trabalhando dentro da tua empresa, se a tua empresa está, né, sem objetivo de mercado? Se ela está só sobrevivendo, eu também vou ser esse funcionário que só vou fazer para pagar minha conta, né? Só que hoje a gente está num mundo mais humanizado, né, Márcia? Hoje a gente tem buscas mais humanizadas, preocupações, a gente tem aí uma normativa vindo aí, né? A gente anda falando da 01 e por que virou normativa preocupar com a saúde mental, né, das pessoas? Saúde mental passa por esse propósito, né? Passa por eu saber por que eu levanto, o que me faz ir para o hotel. A gente costuma dizer no meio de hospedagem que nós não somos atrativos, a gente trabalha de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, dia santo, né? A gente tem um meme interno que é: eu trabalho onde você tira férias. Né? Então a gente tem toda uma conjuntura que não nos ajuda, enquanto gestor de pessoas, motivar o colaborador, né? Então eu acho que essa busca que a gente tem hoje, e esse podcast é uma maturidade
tanto do evento quanto do setor de hotelaria, do setor de turismo, de trazer a discussão de gestão de pessoas que ficou à parte muitos anos, muito tempo, a gente sabe disso, né? Falar de propósito na área de serviços ficou, sempre se fala em tecnologia, marketing fornecedor, né? Opa, e a mola propulsora disso tudo? Deixa eu né? fazer um gancho com esse teu meme, porque eu não sou da área de hotelaria, estou aqui para palestrar na Encanto, mas adorei isso que você falou. Falou assim, eu trabalho onde você tira férias. Aí talvez esteja morando o propósito. Por quê? Muitas vezes a pessoa pensa que meu trabalho eu só arrumo a cama, eu só sou a camareira do hotel. Mas mal ela sabe que ela causa o impacto necessário para aquela família que vai se hospedar ali. Porque quando você entra num quarto todo cheirosinho, todo bonitinho e agradável, para impactar o hóspede, precisou da camareira, precisou da pessoal de limpeza, do pessoal da manutenção, do pessoal da recepção, precisou do pessoal da reserva lá atrás, antes de a pessoa chegar. Então, o que a pessoa precisa perceber é qual que é o impacto que ela causa. Dela, né? Qual o papel dela dentro nisso tudo. Dessa engrenagem, e perceber que ela faz parte do impacto das férias dela, ou dos business que ela vai fazer ali, ou do evento que ela vai fazer naquele hotel, mas que o papel dela foi fundamental para que esse impacto seja positivo. E sentir valor nisso, né, Márcio? Que é uma coisa que a gente fala muito. A gente tem aí, de uns 12 anos para cá, a Views e Reviews, um trabalho muito grande. A gente tem um parceiro, inclusive, da hotelaria, que é o Santi, né? O Santiago. E o Santiago, ele trouxe para esse universo aqui a avaliação. Então, o que eu faço com a avaliação do hóspede? E a avaliação, a gente tem conversado muito para que os meios de hospedagem, os gestores, dividam com suas equipes os elogios. Porque a tratativa da sugestão negativa, ela precisa entrar. Se o hóspede reclamou da porta, da maçaneta de tal banheiro, de tal unidade habitacional, vai para a manutenção vai arrumar aquilo. Mas e o elogio? E o elogio, né, do hóspede dizendo que chegou, como tu dissesse, nosso quarto estava limpinho, isso teve um impacto. Hoje a gente fala tanto em experiência, como se experiência fosse uma coisa de outro mundo. A experiência é uma cama bem esticada, é uma roupa de cama limpa, é uma toalha que me abraça depois que eu vim para a praia, que estou com o corpo ardido, e que aquela toalha não vai me machucar, foi bem lavada, foi bem colocada. É um amenities de qualidade, a gente fala tanto, né? A gente traz tanto para as feiras, os parceiros nessa área, cada vez mais cuidando do que vai acontecer, né, com esse hóspede lá dentro. Por que não envolver a equipe nisso? Por que não te dizer que você, por mais que o meu colchão seja bom, por mais que a água que desça está numa temperatura interessante, você foi quem limpou. Você teve um papel fundamental nessa entrega para o hóspede, né? E, Lara, e justamente isso. E como é que o gestor mantém essa equipe motivada? Porque, às vezes, o simples fato de você chegar ali e dar um elogio motiva a pessoa. Mas o elogio, ele, por si só, ele funciona? Ele é um elogio, às vezes, verdadeiro? Ou ele passa a considerar aquilo, muito obrigado? Como é que você faz hoje para manter verdadeiramente uma equipe engajada, conectada, motivada para realizar o seu serviço ali de uma forma global? Para o ímpar, Márcia. Bom, eu acho que tu falou uma palavra muito importante. Tu falou várias vezes a palavra verdadeiramente. Até quando o elogio verdadeiramente causa um efeito? Quando ele é verdadeiro. A crítica, ela é penosa. A crítica, ela machuca, né? Por que o elogio também não vem com o mesmo impacto, com a mesma vinda? Eu aposto em duas situações, e eu acho que o Márcio vai levar por essa questão de propósito, mas eu aposto em algumas situações que eu vejo hoje, tá? Para tornar o elogio realmente motivacional. A estrutura tem que ajudar o funcionário, o colaborador. A estrutura tem que ser boa. O meu hotel não pode estar velho, não pode estar... A cerâmica tem que estar nova. Eu não posso exigir que uma camareira faça uma limpeza maravilhosa se não vai realçar.
Então eu vou elogiar, mas verdadeiramente eu preciso da estrutura para a pessoa trabalhar. A gente tem um questionamento na parte operacional, que é a utilização de equipamentos ou utilização de produtos químicos que hoje são trabalhados e são estudados para que a gente tenha uma performance melhor e uma qualidade melhor de vida do colaborador quando ela está lidando com aquele produto químico. Ainda assim, a gente tem a colaboradora que leva o produto que ela acredita. Né? Então, assim, aonde que a gente está trazendo a estrutura como ponto fundamental para, na hora que o elogio aconteça, faça a parte dele, faça sentido, mas que o colaborador também entenda que ele tem uma estrutura para isso. Né? Eu vou crescer na tua empresa, mas você está me dando estrutura para isso. Senão eu estou sozinho. Eu acho que o bom líder, ele precisa perceber que a etapa do feedback, o final ali que é o feedback, ele não pode ser simplesmente isolado no fim. Né? Ele tem que ser, primeiro, lá na frente, quando ele dá uma tarefa, quando ele dá um procedimento para ser cumprido, ele precisa já dar as diretrizes e os desafios que existem dentro daquela diretriz. E, principalmente, o meio. Né? O processo todo tem que ser acompanhado para perceber o que é que está acontecendo, se está desviando daquilo que foi planejado. Quando o colaborador ele percebe que existe, que ele que está executando, mas que o líder está ao lado dele para o que ele precisar, o feedback vai ficar muito mais fácil, seja pelo positivo, seja pelo negativo. Porque ele já vai saber mais ou menos como é que vai ser o feedback dele. Isso é a mesma coisa com o processo com o hóspede. Né? A gente recebeu o feedback do hóspede lá no final só. A gente não pode ficar só esperando esse feedback. A gente precisa estar acompanhando ele tem que ser construído para que esse feedback não seja negativo. Então o meio, né, o processo é muito mais é tão importante ou até mais importante do que o feedback final. Exatamente isso. E assim, né, quando a Lara, especialmente, que trabalha bastante com a parte de recepção, né, ela era treinamento das equipes da área de recepção, a gente vê em muitos, esses dias a gente estava comentando de um determinado hotel em que a recepção era muito agradável. Mas quando chegava no setor de A e B para tomar o café da manhã ou para almoçar, sentiu o impacto da diferença. Sentia uma diferença gigante. Existe muito isso de, assim, dependendo do setor em que está, existe treinamento só para um lado, o outro um pouco deixado de lado. Como é que funciona hoje para um líder realmente? A gente fala de uma estrutura muito de hotelaria familiar. Como é que um líder ele consegue olhar para todos os setores do hotel? Como que ele consegue engajar as pessoas dentro de uma cultura mesmo? E a gente entra numa cultura de empresa, ou um propósito empresarial, e não ser só um propósito pessoal, né? Às vezes eu estou dando o meu melhor, mas eu não consigo transmitir isso pela minha empresa. Como que funciona isso, Zepa? Vamos puxar o Alan. Olha, assim, eu acho que como a gente já colocou, né? Eu acho que tudo faz parte de um processo inteiro. E uma construção, ele é vivo, né? A gente fala que é uma entrega viva. A hospedagem não pode ser agradável somente na recepção ou no check-out, né? Ela tem que passar por todos os setores. E todos os setores precisam entender que eles fazem parte, mesmo aqueles que não aparecem. Um grande exemplo que já foi dado aqui é o da manutenção, que o pessoal da manutenção ele tem que saber que para ele ser bom ali, para ser um excelente departamento, ele não pode aparecer. Concorda comigo? O departamento de manutenção tem que sentir a falta. Ninguém tem que sentir a falta. Porque se tiver tudo certo... Se tá chamando muito, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada, porque não preparou direito, enfim. Então, eles têm que estar conectados nessa sintonia de que a satisfação do hóspede, como a Lara falou, né, a experiência, porque hoje em dia você não vai mais para um restaurante, você tem uma experiência gastronômica. Bem isso. Na hospedagem é a mesma coisa. Né? Você tem que ter a experiência de você estar ali, de você estar sendo acarinhado, você estar... Então,
o exemplo, acho que da manutenção é o melhor deles. É fazer com que aquelas pessoas da manutenção percebam que, apesar de não serem chamados, é para isso que ele tá. Isso que ele está lá. É que nem seguro de carro, né? Falar, igual seguro. Seguro a gente, né? Plano de saúde, a gente, por segurança, né? Agora, voltando à tua pergunta, no que tu fala, como que o líder, né? Como o líder faz? Primeiro tu falou assim, como ele pode olhar? Olhando. Como que o líder desenvolve e observa se determinado setor está destoando do outro? Olhando, participando, a gente não tem mais chefias, a gente tem líderes de pessoas, né? Então, eu preciso estar com o olhar o tempo todo crítico em relação à minha operação. Eu preciso estar acompanhando, a gente vem falando isso, tem 3 treinamentos essa semana com a ponta, com os funcionários, colaboradores de hotel, com líderes de hotel, e eles também com essa dúvida, Lara, como é que a gente faz? Bom, primeiro vocês têm que buscar o propósito de vocês. Primeiro vocês têm que se conhecer enquanto pessoas, e depois como líderes, e aí ter o olhar. Você conhece todo mundo da sua equipe? Né? Não é mimimi, a gente não está falando para ficar acobertando uma dor ou outra do colaborador. É entender por que ele está tendo essa dor. É entender será que sou eu que estou causando? Será que é o defeito da operação que está causando? Né? Então, o líder ele precisa... Hoje tem ferramentas fantásticas, Márcio vai falar disso, tem livro que fala sobre, né, propósito, sobre como ser líder, como melhorar a minha capacidade de liderança. Hoje a gente tem formas de crescer como líder, de se entender como formador de opinião dentro de uma empresa, mas esse olhar mais criterioso. Esse entender mais. A gente entra em hotel que a gente vê o gerente o tempo todo ligado, o tempo todo atento. Tem pessoas que desenvolveram essa capacidade. Eu sou um excelente líder porque eu sou humano, ou às vezes eu sou uma excelente... Eu conheço líderes extremamente técnicos e que os colaboradores, quando esse líder começa a falar, vitrifica. O olho fica olhando. E conheço líderes extremamente humanos e que o colaborador, às vezes, sente uma falta de ser chamado a atenção, de ser conduzido, né? De ter meta, olha, não deu certo, de ser chamado a atenção. E nesse ponto, até puxando um gancho, Zeba, como que você vê essa parte de organização realmente, de uma estrutura empresarial para se definir ali a título de propósito ou de organograma, ou como a gente pode buscar uma hierarquia bem definida dentro de uma empresa? Ela ajuda esse colaborador a entender a sua estrutura? Ou... Obviamente isso depende muito do tamanho da empresa. Né? Às vezes você tem uma equipe que está ali, às vezes tem uma equipe que passa por vários níveis até chegar na alta direção. Agora, o que é importante é o que a gente chama de propósito individual, de pessoal, a gente chama de cultura organizacional para a empresa. É importante que a empresa, que a equipe como um todo, entenda a cultura organizacional. Então, que venha de cima para baixo essa decisão da cultura, mas que não seja uma imposição, mas que seja um processo, né? De construção, de convencimento. Porque o grande líder é um grande vendedor. Como que o que é um bom vendedor? É o cara que consegue convencer o seu cliente a comprar aquele produto. O grande líder é o que consegue vender a sua ideia e convencer as pessoas que a sua ideia é a melhor. Executar, né? E de que, de repente, a ideia dele pode ser aprimorada com a ideia do outro. E isso vai sendo construído, como você disse. Então é importante que essa cultura organizacional seja o tempo todo lembrada, não importa o tamanho da empresa, mas que venha sempre. Da diretoria venha para a gerência, da gerência para a supervisão venha para o pessoal de balcão, mas que esteja ali a cultura sendo apresentada o tempo todo. Essa cultura organizacional, aquilo que você realmente acredita como dono da empresa, como empresário, como visionário, você também passar para a sua equipe e eles acreditarem que aquilo é verdadeiro, que aquilo... E por onde que o líder começa para ter esse desenvolvimento de um propósito, claro, tanto da sua organização, né, ou gestor empresarial, quanto
dele próprio? Qual que é o primeiro passo Vou para deixar a iniciar? Lara falar, mas eu já respondo por ela, que ela já falou isso. É olhando, né? Olhando. É estando junto. É olhando. E assim, a gente precisa ser realista. A vaga está ali naquele hotel, a vaga de gerente está naquele hotel, é uma posição de liderança, né? O gerente, um gestor, ele tem posição de liderança. A vaga daquele hotel está ali, você vai definir se aquele hotel tem o teu perfil, o que você já viu da estrutura do hotel, da história do hotel. Tem gente, por exemplo, que não trabalha em hotel de rede. Tem gente que gosta de estrutura familiar. Eu, sem problema nenhum, qualquer uma, mas automaticamente a minha tendência é ir para um hotel familiar. Eu trafego melhor para auxiliar empresas que ainda precisam criar sua estrutura, seu organograma, Sua cultura organizacional. sua cultura, porque rede já tem a cultura dela. E normalmente é importada, né? A rede, a Aham. cultura organizacional de uma rede, e tem uma normalmente, se ela dificuldade é pra de outro implantar, país, Então, assim, o caminho que o líder precisa fazer, que o gestor precisa fazer, primeiro, tá fazendo sentido para ele a empresa que ele entrou? As pessoas hoje tem um tal de criticar, nós que falamos muito de missão, visão, valores, né? Missão, visão, valores é propósito. Né? A gente resume tudo e coloca em propósito. Mas tem gente que diz, né, Lara? E aqueles quadrinhos bonitos fixados na parede que não vale para nada. Mas não tem que revisitar, foi o que a gente falou. É processo, sabe? Eu acho que a gente vive um mundo em constante mutação. Ontem a gente estava na abertura aqui no coquetel, foi apresentado um totem e todo mundo, toma cuidado, tu dá treinamento para recepção, esse totem vai acabar com o recepcionista. Fica tranquilo, sempre vai precisar de alguém falar alguma coisa. Né? Tecnologicamente, a gente vai ter várias funções que vão ser substituídas porque é natural. Hoje você faz o Smart Check-in, faz o Web Check-in, né? Não precisa, mas tu vai chegar lá, vai precisar de alguma informação de horário, não vai conseguir entrar no quarto, alguém vai ter que passar a chave. Sempre a gente vai precisar de um ser humano. Talvez a gente não vá precisar de tantos seres humanos lá na frente, mas a gente sempre vai precisar. E essa questão de revisitar o propósito todo dia, de entender da cultura todo dia, é porque quando tem um erro, quando tem algum problema com o hóspede, pode saber que ou a gente não está replicando a cultura, ou a cultura está machucada. Uau! Ou a cultura está machucada. E essas coisas você falou do quadrinho, é que a gente fica muito preso nesses quadrinhos. Eu acho que não é isso. A cultura organizacional é muito maior do que essas 3 frases presas ali na parede. Sim. É muito maior, ainda mais num tempo em que, apesar de sermos todos iguais, somos diferentes. E como existem tantas diferenças, não dá para resumir em uma frase o como que você vai tratar as tantas diferenças. Então é importante que a gente coloque sempre várias questões da cultura organizacional e principalmente como que a gente lida com o ser humano. A validação do processo, a validação do que eu estou entregando. A gente tem uma fala muito forte, talvez nós da área de turismo e hotelaria, principalmente hotelaria, sejamos os mais cobrados em relação à entrega de serviço, né? Porque recai sobre nós na hospitalidade uma obrigação maior de ser hospitaleiro pelo próprio nome. Então, talvez você não exija tanto do garçom o que tu exige do recepcionista. Então, talvez em determinados lugares o recepcionista sobressai em relação ao garçom e talvez chame a atenção um garçom distraído, porque às vezes não é a mesma ótica dentro da empresa. Às vezes, dentro de um hotel, a gente tem um restaurante terceirizado. E aí a gente está falando da cultura de um maior e alguém com uma outra cultura organizacional ali. Eu, como consumidor de hotel, né, porque faço palestra aí pelo Brasil todo, estou às vezes 3, 4 hotéis na mesma semana. Eu percebo muito isso, que às vezes a cultura organizacional de um restaurante terceirizado não é a mesma do hotel. Sim, e choca, fica estranho. Às vezes estranho impactando positivamente, o restaurante é bom pra caramba, mas o hotel nem tanto. E às vezes o inverso. Agora, só uma coisa que me chama a atenção, essa questão da responsabilidade, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, a responsabilidade recai sobre o hotel, talvez porque
a gente tá ali, o hotel tá ali para substituir, entre aspas, a casa da pessoa. A expectativa, Né? a expectativa É a cama, é o chuveiro como dela. hóspede, ela é alta, entendeu? Não existe uma pessoa chegar no hotel com a expectativa baixa. Nem quando ele paga menos. Nem quando ele comprou por uma ferramenta extra que não tenha sido diretamente no hotel. Tu chega com a expectativa alta. Então, quando a gente fala que a gente precisa treinar, as pessoas falam assim, mas você trabalha com treinamento, por isso você fala isso. Não! É porque é treino. É porque a gente deixa... A gente vai linear no atendimento, depois a gente cansa, precisa trazer a equipe de novo. Tudo, o processo em construção, ele tem fases. Né? Então, assim como nós, a gente está animado em determinado horário do dia, é claro que a gente vai cair, o processo de atendimento é a mesma situação. E tem que manter 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Por ano, isso aí. Mas assim, e agora... Até porque o hotel não fecha, né? Não fecha. E, como dizer, não fecha, mas vai ter que fechar da melhor forma possível, pelo menos tentando chegar aí num denominador mais próximo da realidade esperada. Mas me contem uma coisa, a gente tem uma rotatividade muito grande, né, no setor hoteleiro, justamente por essa jornada ser um tanto diferente, as pessoas quererem às vezes ficar em casa com os familiares. Como que o gestor ele contrata? O que ele leva em consideração? A gente fala muito de que uma pessoa a gente contrata pelo caráter e treinamento a gente pode treinar qualquer habilidade. Vocês concordam com essa frase? Sim. Olha, a rotatividade está existindo em geral, não é só em hotel. E eu vou dizer, vai piorar. Vai piorar porque a geração baby boomer, a geração X, ela era mais comprometida com o resultado da empresa. Hoje, cada vez mais, e a geração Z está muito focada nisso, no resultado pessoal. Tem a ver com propósito. As pessoas não querem mais saber de ter uma empresa simplesmente, de ter um emprego simplesmente pelo salário. Precisa, ok. Mas elas querem propósito, elas querem alguma coisa que impacte, alguma coisa maior. Então, cada vez mais a geração Z vai entrar no mercado de trabalho e cada vez mais vai ser difícil de você alinhar isso se você não colocar a cultura organizacional como algo interessante para ela também, para o profissional também. Então, ela tem que entender que aquilo faz parte de um processo de constante crescimento da pessoa. E que o sucesso daquela pessoa não vai ser num dia X, quando ela conseguir, sei lá, abrir uma empresa dela. Apartamento, seu carro, não tem isso mais. Não. Né? Eu não trabalho. Isso é outra geração, né? Que queria apartamento, que eu vou entrar ali, depois de tantos anos eu consigo isso. Antigamente era o relógio. A gente corria atrás do relógio de 10 anos, né? Mas assim, eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar como contribuição, sabe, Márcio, nesse nosso podcast aqui, Vânia, se tu me permite. O gestor, ele precisa acordar para o fato de que criar esse ambiente depende também da estrutura. Ele não pode. Hoje eu vejo muito gestor comprando a briga. Eu me adapto à geração nova, então eu dou mais folga para ele. Eu penso em outros horários. Não, primeiro você tem que deixar claro para quem está entrando no nosso meio que é segunda a sexta, segunda a segunda. Não pode mentir. A gente é assim, né? A gente é assim, não vai fechar. O hotel não vai fechar, ele vai ficar aberto. Então, a clareza no descritivo da vaga, a clareza na descrição da função, sabe? Isso precisa ficar muito claro. Não pode ser uma surpresinha. A pessoa não pode entrar e no andar da carruagem ela descobrir aquilo. Então, antes de mais nada, precisa ter isso. E segundo, o gestor, para ele desempenhar bem para os liderados, ele precisa virar para cima e dizer, para a gente continuar no mercado, eu estou enxergando pessoas dessa forma. Então, assim, os hotéis precisam ser atrativos para o hóspede e atrativo para o funcionário.
Eu venho agora de uma visita, por exemplo, à Morada dos Canyons, que tem uma parte, uma ala toda de reforma, o refeitório virado com uma paisagem para os Canyons. Até então, se imagina que eu vou fazer o melhor ângulo dentro do meu chalé para o meu hóspede ficar deslumbrado. O almoço e o café da manhã do colaborador, na cantina do colaborador, é virada para uma paisagem extremamente agradável. Então, assim, a gente entender que esse ambiente, além do financeiro, né, o que mais agrada quem está vindo? E a mim, gestor de 50 anos, de 60 anos, está tranquilo também. Né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente não está num processo mutável tecnologicamente. As pessoas estão acompanhando isso. E se a gente não fizer isso, não acompanhar tanto estrutura física, quanto de pessoas, quanto de administradores e gestores, a gente vai ficar para trás. E o mercado, ele não é complacente nesse sentido. O mercado, ele vai ser ditatorial, ainda mais no meio de hospedagem. Nós temos mais de 40 mil meios de hospedagem nesse país. Eu tenho muita opção. Em Florianópolis, eu tenho opção por rua. Eu estou na Felipe Schmidt, são 5 hotéis no mesmo quarteirão. Né? O que diferencia um do O outro? que diferencia? O que eu vou para um, por que eu vou para outro? Né? Eu, como hóspede, que é fácil, faço uma busca de filtro, mas e eu, colaborador? Que estou chegando no mesmo horário que o meu colega ali na outra porta e ele está chegando assoviando e eu cabeça baixa. Uma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada aí. Gente, tá tão gostoso conversar aqui, tá tão gostoso falar sobre esse tema que a gente não quer abandonar a conversa, mas a gente vai ter que ir para os nossos recados finais. Vamos lá. Então eu vou pedir para o Zepa deixar para a gente primeiro falar um pouquinho do teu livro, né? O que as pessoas encontram no teu livro e deixar um recado para o nosso líder, para o nosso gestor, né? Uma dica simples para ele começar, quem ainda não tem muita clareza do seu propósito ou do propósito da sua empresa, o que ele tem que fazer? Bom, vamos lá. Então, mais uma vez, agradecer aqui a oportunidade de estar aqui. E o meu livro, A Magia de Fazer Acontecer, é um livro motivacional. Eu não gosto muito de falar da palavra motivacional, porque motivação tem que vir de dentro, né? Sim, chavinha, Ele é chavinha. inspiracional, porque a motivação tem que vir de dentro, a pessoa que tem que ter o motivo, motivação, motivo para ação, né? Tem que ter o motivo vindo aqui de dentro. Então eu só inspiro a pessoa a se motivar. Enfim, e eu acho que a motivação tem tudo a ver com propósito justamente por conta disso. Porque é você buscar os porquês você faz aquilo. Isso dentro de uma empresa também. O porquê que a empresa faz dessa forma. O porquê que ela aceita ou não aceita. Vou dar um exemplo bem... Por que ela aceita, ela é pet friendly ou não? Quais os porquês? Não é só porque, eu sou pet friendly agora porque tá na moda. Tá na moda. Porque Todo mundo tá fazendo, alguém falou que eu tenho que ser. Uhum. Não. Entenda o porquê. Qual que é o motivo? Isso faz parte do que você acredita como gestor, como empresário, como dono do negócio? Se sim, ok, vai em frente. Se não, para. Reestuda, vai atrás de achar os porquês. Né? E isso eu dei só um exemplo. Você tem que fazer essa pergunta do porquê você está fazendo isso na sua vida pessoal, na vida da empresa, todos os dias. A gente toma 35 mil decisões por dia. Muitas delas são involuntárias, são inconscientes. Né? Se eu estou decidindo aqui olhar para você agora, olhar para ele agora, muitas vezes são decisões que a gente nem percebe que a gente tomou, mas tem algumas decisões que você toma sozinho, planejadas ou muitas vezes na necessidade de tomar uma decisão. Uhum. O John Maxwell, ele sempre fala o seguinte, que o sucesso muitas vezes você não é o dia da sua do dia do reconhecimento, né? Porque você vai, sei lá, receber um prêmio. Recebeu um prêmio ontem, né? Ali não foi o seu sucesso. Desculpa, mas ali não foi o seu sucesso. Ontem foi só o dia do seu reconhecimento. Uhum. O dia do seu sucesso foi o dia que você estava sozinha num quarto e falou assim, meu Deus, me ajuda a continuar. É isso aí. Me ajuda a ir em frente. Ali foi a chave, né? Ali é o sucesso. Quando você está sozinho,
quando não tem palco, quando não tem plateia, quando não tem aplausos. Esse é o momento do seu sucesso. É o momento que você descobre os porquês você faz isso. Os momentos que você descobre o seu propósito. E que você se coloca lá na frente e fala assim, eu quero daqui 1 ano estar ali. E muitas vezes quando você descobre isso, você está sozinho. E agora me conta, assim, finalizando, por que você está no Encato? Primeiro que eu sou apaixonado por turismo, de uma maneira geral. Talvez porque eu gosto de viajar, ou talvez porque eu precise viajar muito. Mas eu descobri ao longo da vida que... Porque me perguntaram qual era o meu propósito, qual era o impacto que eu gerava no mundo 30 anos atrás. E eu não soube responder. E naquela decisão sozinha ali, que eu fiquei até meio chateado com essa minha não resposta, eu não saber dessa resposta, que eu comecei a buscar coisas. Falei, não, eu sou formado em produção editorial e eu montei uma editora que o slogan dela é Publicações que Desenvolvem a Humanidade. São só revistas científicas de cunho de pesquisa e tudo mais. Hoje a gente faz 49 revistas, a maioria na área da medicina e tudo mais. Então eu tenho certeza que ali eu tomei uma decisão que ajuda as pessoas. Depois eu fui ser presidente da Rede Filantropia, que eu sou até hoje. Em 2002 a gente criou a Rede Filantropia e a gente ajuda a quem ajuda, A gente é como se fosse um Sebrae do terceiro setor, então a gente ajuda as organizações sociais a serem melhor estruturadas para poder servir a sociedade. Então a gente ajuda ali. E aí com essa minha transição, eu acabei começando a fazer palestras e tudo mais. Hoje eu já fiz mais de 400 palestras em 10 países diferentes. Eu percebi que eu não estou ajudando, que lá na revista ou lá nas organizações sociais eu não estou ajudando CNPJs, mas eu estou ajudando CPFs, eu estou ajudando pessoas físicas. E é com a palavra, num palco, que eu ajudo as pessoas. Então não tem mais área. Eu posso estar falando num congresso de estudantes, de advogados, de professores, de terceiro setor, de primeiro setor, não importa. Eu vou estar ajudando as pessoas a fazerem o melhor que elas podem. Uou, maravilhoso. Lara, e agora? Bom, aquela assim, agora que o Zé trouxe uma coisa, ajuda os CPFs, existe aquela famosa frase, Uhum. Por trás de um CNPJ forte, tem um CPF forte. Conta ou pra vários. gente. Ou vários, Conta pra gente, então, como ter esse CPF forte e qual o teu propósito hoje aqui com o Encato e com o turismo e a hotelaria? Então vamos lá. Por que Encato eu não posso responder essa pergunta, Ela é muito óbvia, É um evento que eu sou apaixonada, eu gosto do que acontece aqui, Eu gosto das pessoas buscarem crescimento. Do jeito que fosse, vem porque o dono do hotel pediu, mandou, Contanto que esteja aqui, vivencie o que a gente faz aqui, o que acontece aqui dentro, para mim já cumpriu a missão. Esse evento ele tem uma missão, É muito bem conduzido pela BH essa missão. E o meu propósito nele hoje, é continuar buscando aquilo que eu busquei há 15 anos atrás. Encontrar no corredor, durante aqui o evento, encontrar pessoas que quando eu estou lá com eles na ponta, eles virem e falam assim, aquilo que tu falou aquele dia não fez muito sentido aquele dia, mas agora faz total. Entender que de alguma forma eu contribuo para o sucesso da empresa passando pelo sucesso da pessoa. Agora, gostar de turismo e hospitalidade é pessoal. Gostar do que faz é pessoal. Agora, todo dia, se encantar pelo processo é uma decisão. A gente decide enfrentar o processo. A gente decide se encantar pelo processo. Então, se eu pudesse deixar um desejo, uma dica ou um desejo do fundo do coração muito profissional nesse momento, encante-se pelo processo. Ele é doloroso, às vezes ele é complicado, a gente lida com pessoas, a gente não trabalha com máquinas, a gente entrega um serviço vivo o tempo todo. Encante-se com isso. Procure nos pequenos detalhes ser a diferença que você às vezes espera para você. Você já é a diferença para o outro quando você faz isso bem feito. Faça isso por você antes de mais nada. É o que eu sempre digo, fazer acontecer incomoda.
Então, faça acontecer, gestores, olhe para a sua equipe, faça acontecer, tenha atitude, contrate uma boa palestra, contrate um bom treinamento, né? Afinal de contas, as pessoas, até as máquinas precisam ser treinadas para nos darem boas respostas, as pessoas também precisam ser treinadas para executarem bem os seus serviços. E é com isso que a gente se despede, então, desse podcast que falou sobre propósito, atitude e gestão de pessoas. Obrigada, Lara. Obrigada, Zepa. E até a próxima. Obrigada. Obrigado.